pelo menos viemos... Boa tarde a todos. Vamos esperar que ainda não arranjou o lugar que se sente para retomarmos os trabalhos de hoje. Então, muito boa tarde. Obrigada ao Flávio e ao Sérgio por estarem aqui connosco hoje. Obrigado, nós. Vimos falar de velocidade e inteligência artificial. Duas coisas que normalmente andam a par e passo, mas que também se desafiam bastante. E ver que é que anda mais rápido, se é velocidade, se é inteligência. Eu tenho aqui perguntas para vocês, mas naturalmente isto é uma conversa e a ideia é também nos evoluindo e partilhamos bastante das nossas experiências de cada um de nós, eu pelas minhas funções que tenho e que já tive e vocês também pela experiência. Já foi apresentado no início do painel que o Flávio é cofundador e CEO da OpenGate AI, uma consultoria na área de inteligência artificial. Se eu disser alguma coisa errada, por favor, que me corrija. E o Sérgio é Partner Consumer Products and Retail Lead da UI Consulting. Pronto, no fundo, eu dividi um pouco aqui as perguntas, vamos ver se as conseguimos fazer todas, mas vamos evoluindo. A ideia é o que é que muda desta vez, não é? Estamos a ouvir falar em inteligência artificial sempre associado ao verbo mudança e queria perceber para vocês os dois, na vossa perspectiva, o que é que está mesmo a mudar? O que é que está hoje a fazer a diferença nas empresas? Se calhar começamos com o Flávio. Ok, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu diria que aquilo que de facto está a mudar é mesmo a democratização do acesso ao conhecimento. Portanto, o que as ferramentas de IA vêm potenciar numa escala, creio eu, nunca antes vista, é que de facto o acesso à informação, o acesso aos dados e que vai claramente mudar a forma como trabalhamos. Portanto, os colaboradores hoje terão acesso a ferramentas, em alguns casos gratuitas ou com um custo muito baixo, e só isso por si só permite uma democratização e vai permitir com que façam tarefas rotineiras, tarefas mais chatas, que nós normalmente não temos tanto prazer em executar as mesmas, de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil e até fazer coisas que hoje não fazíamos. Portanto, se eu tiver que identificar a grande mudança... Eficiência, no fundo. E com ganhos de produtividade e de eficiência diretos, não só no seu posto de trabalho, mas na organização como um todo. E para si, Sérgio, vê da mesma forma? Eficiência? Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Enorme gosto de estar aqui convosco. Eu diria que está tudo a mudar. Provavelmente nós ainda não vemos toda a onda de mudança, mas na realidade esta década de que estamos a viver vai ser provavelmente mais transformadora do que alguma vez vivemos na nossa história. Dentro das organizações, acho que a IA é muito mais do que a digitalização que ainda estamos a olhar. Há claramente uma transformação na forma como nós não só imaginamos, criamos, decidimos e executamos dentro da organização. Por isso, todo o processo que nós tínhamos até agora de não só gerir, mas tomar decisões na organização, está em processo de mudança. E isto prende-se essencialmente com o facto de que até agora todo o processo de decisão era muito humano e vai ser cada vez mais apoiado por estas novas ferramentas que estão a ser integradas não só no modo de trabalho, mas também em todo o processo de decisão. E a diferenciação não vai ser qual é que é o modelo que nós escolhemos, vai ser muito mais como é que nós vamos redesenhar processos organizacionais, como é que vamos integrar a inteligência artificial nos nossos workflows de trabalho e a partir daí tomar decisões que são muito mais rápidas e melhores. Então, no fundo, a tomada de decisão é bastante mais acelerada. Eu não estou a dizer que já está a ser. A oportunidade é claramente essa. Essa é a vantagem competitiva. Mas para isso é preciso haver uma transformação dos modelos operativos. Então, dados e algoritmos a entrar na lógica de vantagem. É talvez menos tecnologia e muito mais mudança humana. Eu acho que isto é muito um processo de gestão de mudança interno, em que sim existe tecnologia que vai ajudar a transformar, mas quem tem que se transformar mais somos nós. Sim, porque a decisão última é do ser humano. Sim, a oportunidade está nas nossas tarefas, essencialmente nesta fase inicial mais repetitivas, mais rotineiras, que nós podemos encontrar como hipótese passá-las e delegá-las em máquinas em vez de delegar em seres humanos. Muito bem. E, Flávio, e numa lógica de valor para o negócio, no grande consumo e no retalho, onde toda a gente sabe que está aqui sentada, a complexidade é bastante grande,
Quais é que são as aplicações de tecnologia de AI que estão a gerar mais valor e de forma mensurável ao longo de toda a cadeia? Certo. Bem, eu, antes de mais, iria dividir isto em dois grandes grupos. Há as ferramentas, normalmente, que nós nos focamos nos processos de produção ou de armazenagem ou distribuição, mas depois há uma outra componente, normalmente nós descuramos um pouco, que é toda a parte de back-office, ou seja, nós focamos nessas componentes, mas depois departamentos como recursos humanos, financeiro, comercial, são um pouco descurados, e sendo uma empresa, um ecossistema único, fica aqui um pouco descompensado. Portanto, a empresa deve ter todos os processos, diria, homogeneizados a nível de desenvolvimento. Concretamente na área de retalho e de supply chain, há toda uma série de fatores que são cruciais. Uma parte preditiva de forecasting está cada vez mais afinada com algoritmos e é fácil perceberem porquê, porque a IA baseia-se acima de tudo em dados. Desde que os dados existam a algures, o que a IA consegue fazer é pegar nesses mesmos dados e transformá-los num output que nós bem entendermos. Como foi dito há pouco pelo Sérgio, se houver aqui uma parte de workflows ou de agentes, que são os patamares mais altos de IA, nós conseguimos de uma forma muito simplificada dizer a um Copilot, a um ChatGPT, através de um agente, ok, vai ao meu ERP, WMS, CRM, buscar estes dados e o que eu quero como output é isto. E depois acontece a magia, coisas como Excel, tabelas dinâmicas, Power BI, tudo isto pode, inclusive, desaparecer. Pronto, mas esta é uma parte preditiva, parte de detecção e evitar rupturas, quebras, seja em loja, parte de otimização do old rate de transporte. Por exemplo, nós tivemos um projeto com o metro em Madrid e em Bilbao, onde otimizámos os tempos entre as carruagens, entre os diferentes pontos. Portanto, toda esta informação, toda esta gestão é possível. O que eu gostaria de passar aqui hoje é, não fiquem tão focados na tecnologia, é mais perceberem quais são os processos que realmente criam impacto na vossa operação, sabendo que desde que exista dados, a IA consegue de uma forma A ou B resolvê-los e otimizá-los. E até pode fazer em diferentes fases, não é? Fases. Partindo o caminho e tornando-o mais fácil. Exatamente. Sim, de facto faz todo sentido em várias operações ter... Porque no fim do dia é servir o cliente, não é? Sim, eu deixo-me só complementar com um exemplo que eu acho que é muito interessante. Isto, e estou a tentar dar casos reais e casos simples para que percebam a aplicabilidade no vosso dia-a-dia. Nós tivemos um cliente, e estão aqui alguns dos nossos clientes, na área de logística. Eu sei que não é o vosso caso, mas este cliente recebia muitas reclamações por e-mail. Recebia, imaginem, 100 reclamações por dia. E o que é que acontece? O cliente não é o caso aqui. Não é aqui, não. Aqui sei que não ocorre. Isso é que é importante. Aqui não ocorre. Mas então o cliente tinha que abrir os 100 e-mails um a um, processar o e-mail e dar uma resposta. Isto muitas vezes rouba muito tempo e temos que ter uma equipa dedicada. Nós, com a IA, conseguimos fazer a leitura automática dos e-mails e dizer, ok, cria-me um ficheiro Excel, isto é um exemplo, com estas colunas e estas linhas, onde no final do dia me envias um e-mail com o resumo de todas as reclamações e se, por exemplo, houver um impacto financeiro nessa reclamação, reencaminha o e-mail diretamente para o diretor financeiro. Isto é um exemplo de algo que é fazível. E os ganhos de produtividade são brutais aqui e de tempo. Pois, isso. É só um exemplo. Esperemos que não seja para este caso, mas todos os outros para aumentar a competitividade. E agora, falemos de pessoas. Nós estivemos a preparar este painel e é engraçado, falamos aqui muito de tecnologia, mas no fim do dia acabamos sempre a dizer que isto é mais uma transformação cultural. E eu até estava a contar há pouco que a empresa onde eu estou, a Philip Morris Tabaqueira, fez toda a sua... o projeto da Conferência Anual de Recursos Humanos a trabalhar a AI, porque de facto é aí que está o desafio, é as pessoas. E agora uma pergunta para os dois. Falamos muito de tecnologia, mas hoje onde é que estão os maiores bloqueios? Na tecnologia ou nas pessoas? E, sobretudo, o que é que distingue as organizações que já estão a se executar daquelas que ainda não estão a experimentar? Se calhar comecemos pelo Sérgio. Muito bem. Muito obrigado pela pergunta, complexa. Muito. Da experiência que tenho, claramente, a tecnologia não é hoje um bloqueio, pois ela está disponível, os dados também. Não estou a falar de haver uma estratégia e uma arquitetura de dados competente para poder suportar decisões. Como é óbvio, existem também ainda oportunidades e lacunas aí. Mas, claramente, o maior bloqueio para nós tomarmos partido daquilo que está a chegar dentro das organizações é muito no lado organizacional e das pessoas. E se calhar respondia muito mais naquilo que é a perspectiva que tenho do que é preciso fazer para ser bem-sucedido. E a primeira coisa é identificar onde é que estão os casos de uso de transformação.
E penso que não deve ser a pergunta certa quais são os dados que preciso ou que tenho, mas muito mais na perspectiva do negócio, quais são as decisões que eu preciso de tomar para poder impactar positivamente a margem, o crescimento, a produtividade, os meus clientes, as minhas pessoas. E se for por aí, eu acho que vai ser fácil que as pessoas identifiquem onde é que estão as oportunidades de melhoria e de transformação e com isso integrarem inteligência artificial nos processos. Logo competências, não é? Vamos por ver. Identificando isto, como é óbvio, para que as pessoas saibam fazer isto, é preciso que haja um programa de literacia e de fluência em inteligência artificial. E volto a reforçar as duas palavras porque elas são importantes. A primeira tem a ver com aquilo que as organizações já fazem hoje em dia, muitas delas têm universidades e têm academias, em que formam as pessoas em competências e capacidades para compreenderem o que é que as ferramentas fazem. Mas neste momento, e com esta tecnologia, vai ser preciso também fluência. O que é que isto quer dizer? É fazer muito mais formato de workshop, em que, identificando o caso de uso, depois se ajuda a perceber como é que a tecnologia pode ser aplicada naquele mesmo caso para poder transformar a forma como se trabalha. E se estas duas coisas não forem feitas, será difícil fazermos a tal gestão de mudança, que nós sabemos que nos custa muito enquanto seres humanos, porque sempre fizemos assim, sempre funcionou, porque é que eu agora hei de estar a mudar. A outra é redesenhar o processo, por isso não é pegar no processo como ele existe e lançar-lhe tecnologia para cima. E deixem-me dizer-vos que isto, infelizmente, é o que eu ainda vejo em muitos locais. É muito mais fácil, dentro de uma organização, mostrar, através de pilotos e demonstrações, que eu estou a fazer a transformação, mas na realidade não estou a fazê-lo. Estou apenas a juntar mais uma tecnologia ao conjunto de tecnologias que já tenho na minha arquitetura. O processo tem que começar pelo redesenho. É como é que eu vou fazer com que o meu modelo operativo ou os produtos que eu estou a lançar, os serviços que eu estou a prestar, vão ser diferentes e vão ser powered by AI ou mesmo já AI native. E isto é uma coisa que é fácil de dizer, mas é mais complicada de fazer. É preciso partir tudo, não é? Voltar à estaca zero, quase. Não sei se é preciso partir tudo do ponto de vista da forma como a organização está montada. É muito mais a reconstruir a forma como eu, é o mindset. Diretor de departamento. O processo começa claramente no negócio. Não, o processo aqui de transformação, ao contrário de outras tecnologias que nós já tivemos, não começa no departamento de IT. Ele tem que ser mais ou menos como a eletricidade. Eu tenho que carregar no botão e está disponível. Tem que começar no departamento financeiro, no departamento de logística, no departamento de recursos humanos. É aí que as pessoas sabem como é que trabalham hoje e onde é que estão as oportunidades que eu potencialmente posso fazer para transformar não só a produtividade, mas também a forma como tomo decisões e, no final do dia, impacto, margem, produtividade, crescimento da organização. Claro, e os recursos humanos têm um peso. Flávio. Bem, posto isto, não há muito mais a acrescentar. Estou plenamente de acordo com aquilo que o Sérgio disse, só para reforçar que, de facto, o tema não é tecnologia de todo. Há estudos recentes, desde março deste ano, que diz que a tecnologia disponível hoje é suficiente para os próximos 10 anos. Portanto, nós temos uma escala, imaginem, de 1 a 10, de escala 9 de desenvolvimento e numa escala em muitos setores, mesmo o setor da gestão, uma escala 2 de implementação. Portanto, há aqui um hiato muito grande entre tecnologia e aplicação. Claramente é uma estratégia top-down, portanto, isto da implementação de uma estratégia de um roadmap digital ou de IA é top-down. E aquilo que eu sinto em concreto, e temos de passar coisas mais concretas, mais reais do dia-a-dia, é que mesmo algumas empresas de grande dimensão a nível de board ou de management team, há aqui muita falta de literacia, muita falta de conhecimento também. E enquanto gestor, e penso que muitos de vocês se irão rever naquilo que eu vou dizer, é que uma das coisas mais difíceis que nós temos é gerir o desconhecido. Portanto, se eu não sei o que é a IA, como é que a IA funciona, como é que pode ser aplicada, como é que eu posso esperar que a minha equipa de direção ou que os meus colaboradores avancem nesse sentido. Portanto, eu diria que o grande desafio é mesmo conhecimento, perceber o que é que existe no mercado, como é que funciona, e depois sim, há aqui um change management global que tem que ocorrer, há muita resistência, há aqui um impacto geracional também, gerações mais recentes, isto é muito mais nativo. Há bocado comentávamos que nós somos 2 professores universitários e quando contatamos com alunos, eles já nascem com isto, é algo nativo, gerações, enfim, com uma idade... Mas muitas vezes usam isto, mas numa lógica mais de lazer, não é? Por isso também mais é preciso pessoal. Aqui um conhecimento muito grande. Sim, mais pessoal. E depois há aquela brincadeira que todos fazemos, que é quem é que utiliza o ChatGPT ou o Copilot? Toda a gente levanta as mãos. Mas usam para quê? Lá está, 70%, 80% a nível pessoal. E depois é para perguntar onde é que fica o restaurante da Dona Maria, onde é que fica a rua. É quase utilizar um Google para estes efeitos. E esse é que é o grande desafio. Portanto, o desafio que empresas como as nossas têm é mostrar às empresas o que é IA, quais é que são as mais-valias do IA, e acreditem,
Nós encontramos surpresas diariamente, onde pensamos que mesmo as grandes multinacionais estão num patamar muito avançado, algumas estão, mas há muitas empresas mesmo de alguma dimensão que ainda têm esta questão do conhecimento ainda para ser O que desenvolvido. eu sinto na minha experiência pessoal é, de facto, é ótimo, mas depois também é preciso haver pensamento e avaliação crítica do que é que o AI nos está a dar, não é? Porque se a pessoa depois também não tiver a formação e não tiver lido muito, isso também às vezes é um desafio para os mais novos, não é? Eles perceberem que não podemos estar só à espera de carregar no botão e aquilo é-nos dado. Falávamos há pouco, eu acho que o desafio se calhar é muito mais sociológico e antropológico do que tecnológico. Correto. É isso. E isso é aquilo que nos está a desafiar com esta chegada. Se pudesse, Leonor, só acrescentar aquilo que o Flávio estava a dizer, se calhar de andar com uns exemplos que se calhar são bons para podermos tocar o terreno. Não focando em nomes de empresas, mas dar-vos nota do que é que são estes exemplos de transformação de quem está a ganhar vantagem competitiva. Uma das maiores empresas nacionais hoje na área de retalho tem mais de 4 milhões de cartões de fidelização. O que é que eles fazem com estes dados que os POS, mas também aquilo que são os cliques que nós fazemos nas suas apps, nos seus websites, fazem? É conhecer-nos melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios. E por isso tudo aquilo que eles fazem de comunicação promocional é personalizado ou hiperpersonalizado. Isto é aquilo que hoje os dados e os algoritmos permitem fazer, desde que bem estruturados e com uma boa arquitetura. Se formos para temas mais de receita, uma das áreas de maior vantagem competitiva hoje para as organizações, e está uma aqui sentada que claramente percebeu isso e já o está a fazer, é a área de Revenue Growth Management. Por isso, hoje, os dados e os algoritmos permitem-nos fazer otimização, previsão e prescrição nas áreas de preço, portfólio e promoção, como nunca nós seríamos capazes enquanto seres humanos, em especial pela capacidade de computação e simulação que estas máquinas nos dão e que a nós nos demoram muito tempo a fazer. Na parte ainda de previsão de procura e planeamento, esta é outra área de enorme oportunidade. E não estou a falar de IA generativa, estou a falar de IA tradicional, aquela que existe há muitos anos, mas que ainda não há muitas organizações maduras a fazerem e a tirarem partido de tudo aquilo que é possível fazer. Depois só dar mais um exemplo daquilo que é mais IA generativa. Mas vezes hoje um dos maiores retalhistas em Portugal percebeu que as suas lojas, onde entram a nível nacional, num dia é possível entrarem 100 pessoas, são treinadas à tarde, no outro dia de manhã estão dentro da loja a fazer atendimento a todos nós, e como é evidente, quando se entra na loja e se faz uma pergunta a uma destas pessoas, elas não têm capacidade de ter aprendido não só o manual de operações, mas todos os produtos que estão em venda. Hoje têm um dispositivo como este, lá dentro não está mais do que um ChatGPT, um Google Gemini, que está ligado a todos os manuais de operações, mas também a todos os documentos que são vendidos em loja, e hoje ele fala com a máquina e a máquina imediatamente responde a qualquer pergunta do cliente. Esta é a transformação fácil que está disponível e claramente é de redesenho do processo. A tecnologia já existia e é até muito mais simples do que poderão imaginar. É aproveitar o que temos à mão. E agora uma última pergunta que estamos a terminar. Vamos aprender todos um pouco, uma vez que viemos aqui passar o dia, que 3 coisas simples e muito práticas que qualquer líder nesta sala pode começar a fazer para capturar o valor da inteligência artificial. Ok, muito bem. Essa pergunta não é fácil, mas vamos lá. Bem, antes de mais... Pequenos e boas. Sim, eu consigo ser conciso em 2 minutinhos e eu respondo. Mas antes de mais, dava-vos uma pequena história que para vocês perceberem que o mundo, de facto, em que vivemos, este mundo da IA, é um mundo completamente novo. Eu ainda sou da geração, comentava isto há bocado com o Sérgio, que o mais inteligente da minha geração era aquele que sabia as respostas. Portanto, havia uma pergunta e aquela pessoa na sala que sabia a resposta era o mais inteligente. Hoje em dia, a pessoa mais inteligente é o que faz a melhor pergunta. Isto é, quem faz o melhor prompt é o mais inteligente. Isto é um game changer, o jogo mudou. Primeiro ponto. Portanto, posto isto, o que é que eu recomendaria? Primeiro, literacia. A estratégia é como uma casa, começa-se pelas bases. A literacia é o pontapé de saída para tudo. Portanto, formem as vossas equipas, deem um conhecimento sobre aquilo que é IA. Segunda recomendação, identifiquem 2 ou 3 casos de uso, 2 ou 3 situações concretas com impacto na vossa organização. Pode ser uma coisa mais robusta, uma coisa mais complexa, ou podem ser os pequenos quick wins, que, na minha opinião, são fundamentais para ganhar o engagement com as equipas e que as equipas percebam que isto é algo real, não é só um papel de embrulho muito bonito, isto tem factualidade, portanto, casos de uso são muito importantes, e depois é fazer o follow-up. Isto tem que ter uma continuidade. Nós temos que promover, incitar este tipo de transformação
Mas estes 3 pontos, se a empresa conseguir de facto implementá-los, seguramente, e a curto prazo, terá resultados e terá ganhos de eficiência. E qual é a receita do Sérgio? Receita, parece-me bem. Se calhar começava mais para, antes da receita, fazer o enquadramento daquilo que é preciso mudar de mentalidades. Se calhar fazer uma referência de que quando nós trouxemos a revolução que foi a eletricidade, na realidade a revolução que houve industrial não foi de ligar as máquinas à eletricidade, foi claramente redesenhar fábricas, redesenhar processos, redesenhar formas de trabalhar. Estamos precisamente no mesmo momento. É preciso redesenhar as nossas organizações, as nossas empresas, os nossos processos, as nossas formas de trabalhar. E essa é que é a grande oportunidade. Para isto, então, as 3 coisas que eu julgo que são mais relevantes. Esta tecnologia claramente não substitui a liderança, amplifica claramente a capacidade de liderança. E por isso os líderes vão ter que ser capazes de perceber quais são, potencialmente, as 10 decisões que precisam de tomar hoje, que vão claramente impactar P&L, margem, crescimento, produtividade, satisfação de clientes, satisfação de colaboradores. Segundo, montar claramente uma fábrica de casos de uso de transformação por IA. Se não os identificarem, não vão conseguir perceber onde é que está a oportunidade de mudança. E também para as pessoas verem a coisa a acontecer, não é? E ao mesmo tempo, é preciso que todos eles estejam ligados a KPIs para poder medir quais é que são aqueles que devem começar primeiro. Por isso a matriz é muito simples, é uma que é de impacto e outra de facilidade de implementação. Estes quick wins são muito importantes para ganhar confiança, experiência e depois escalar. Terceiro e não menos importante, e que já falámos, claramente um programa muito intenso de literacia, fluência e inteligência artificial, porque é preciso novas competências, por isso reskilling e upskilling são as palavras do momento. Acho que recebemos aqui 2 fantásticos prompts para que cada um possa pôr no seu motor de inteligência artificial para aplicar depois nas suas organizações. Só me resta agradecer ao Sérgio e ao Flávio pela disponibilidade, pela partilha e por terem trazido casos práticos, que acho que é sempre muito mais fácil. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado.